você está? Finalmente deu certo. É, exato. Que bom que a gente conseguiu. Esse que eu tô aqui celebrando. Como é que vai? Deixa eu só te perguntar. Eu tô pelo computador da minha empresa. Não tem problema nenhum, tá? Eu fazer pelo computador da empresa. Pra você tá tudo ok também, né? Ah, tudo bem, tudo bem. Tá bom. Tranquilo. Eu queria, Carol, começar falando um pouquinho da impressão que eu tive sua e por que que eu te convidei, né? Primeiro que eu te conheci no Mãe Summit e foi muito Uhum. interessante porque o Mãe Summit trouxe todo um conteúdo voltado para, acho que esse lugar da mulher se ver com autonomia, né? Tanto Sim. financeira como emocional. E aí, quando eu cheguei, que eu vi que ia ter uma roda de samba, eu achei que fosse uma coisa assim, vai ter uma rodinha de samba e nada que fizesse parte da programação, sabe? Quando eu Uhum. vi a dimensão da roda, assim, e todas as mulheres que estavam palestrando, rodando no samba, sambando até o chão, falei, meu Deus, como esse lugar de alegria é importante, né? É um lugar de muita necessidade para a gente que é mãe, que é mulher. Para mim, isso faz uma grande diferença. E eu vi que você simplesmente estava igual a mim, né? Descendo até o chão e não ia embora. Teve uma hora que eu sentei no sofá e tava só você dançando. Falei, cara, Ai, não, peraí, tem que aproveitar até o último momento. né? Eu acho que tem isso também quando a gente é mãe, né? Acho que parece que a gente degusta os momentos, né? Eu também me vejo assim, mesmo sendo mãe de uma adolescente de 15 e de um menino de 11, né? Ainda assim, às vezes quando eu falo para as pessoas, mas seus filhos estão grandes, mas cara, eu tenho outras demandas, entende? Então eu preciso aproveitar, né? Mas eu queria te Sim. dizer que essa imagem que ficou minha, assim, né, sua, e aí queria que você se apresentasse um pouco falando, depois eu vou falar um pouquinho também do que eu vi aqui na internet sobre você, mas que você falasse um pouco como quem você é sem falar o que você faz. E a partir disso Uhum. que eu trouxe do Mãe Summit, do que você sentir de falar. Tá bom. Vamos lá. Pode começar? Pode, pode. Também sem jeito ainda. Ah, que isso. Tranquilo. Bom, sou Carolina, tenho 27 anos. Esse ano eu completo 28. É, Já trabalhei com várias coisas, né? Principalmente atendendo ao público, então já fui recepcionista de hotel, que até então era a minha área, né? Hotelaria, sou formada em tecnólogo em hotelaria, então trabalhei em hotel. é, Trabalhava também em escola de inglês como recepcionista, sempre na frente, assim, atendendo o público, né? Sim. Depois veio a pandemia. Aí Uhum. na pandemia fiquei em casa e aí foi quando eu resolvi realizar um dos meus maiores sonhos, né? Que é trabalhar em navio de cruzeiro. E Ah, aí eu fui como atendendo, né, a área pública do navio na área de limpeza. uhum. Consegui realizar o sonho de não só de trabalhar no navio de cruzeiro, mas também de sair do Brasil. Foi quando eu fiquei 8 meses fora do Brasil. A gente ficava na América Central e também América do Norte, que é onde que o navio passava. Sei. E nesse período aí foi quando, né, as coisas começaram a mudar, Aham. porque foi quando eu conheci uma pessoa lá, a Sim. gente teve um relacionamento e aí eu engravidei. Então eu engravidei a bordo, Uau. estava longe de casa, enfim, realizando um sonho, e aí veio quando A notícia. tudo começou, né? Uhum. E aí depois, enfim, voltei pro Brasil, né? Acho que a gente pode depois se aprofundar, mas aí eu voltei pro Brasil e foquei totalmente na maternidade. Estou me reencontrando, falo que até hoje eu tento me reencontrar, porque eu tive que sair da minha zona de conforto, tive que deixar muitas coisas para trás, para dar realmente atenção, né? E cuidar mesmo, né, do Domi. Então, hoje eu tenho o Domi, que é o Dominic, que ele tem 3 anos, é um menino muito lindo, maravilhoso, esperto, Beijo, super beijo. feliz, alegre. E, e aí, agora também trabalhando com as redes, focando mais, né? Porque eu já trabalhava antes nas redes sociais, mas agora focando mais e vendo se realmente está dando certo, se vai É. para frente.
para realmente estar mais presente na vida do Domi. Então, Mais ou minha- menos a- isso, né? me apresentando mais ou menos isso. Que eu te perguntei assim, né? Quem você é, sem você falar o que você faz. É difícil, né? A gente É conseguir muito difícil. se perceber sem a gente olhar para os papéis que a gente exerce, né? Mas de alguma forma você falou que você realizou um sonho, né? Então tinha dentro dos papéis que você exerce, que a gente exerce na vida, você foi em busca de um sonho, né? Uhum. Ou seja, tinha uma garota aí, uma menina que gostava de viajar, que queria conhecer outros mundos, né? E você, então parece que eu fiz essa leitura, assim, sabe? Ah, então ela tem esse lugar dentro dela de querer desbravar, né? Carol, posso chamar você de Carol? Posso chamar? Pode, claro. Então tá. Então, faz sentido isso? Eu senti um pouco essa coisa dessa, dessa necessidade de explorar mais o mundo. Sim, eu sempre tive isso. Eu não sei o porquê, não sei de onde que vem isso. Essa vontade. Eu sempre falo que eu sempre fui sonhadora, Ah, e mesmo não sendo, às vezes, com o pé no chão, eu sempre acreditei e sempre consegui realizar. Então, tudo que eu acredito, sim. que sonho, realmente vai chegar para mim de alguma forma. Não sei como, não sei, né? E- E também eu sou de uma comunidade aqui em São Paulo, né, de Heliópolis, então é muito difícil você ver pessoas daqui de dentro que realmente acreditam que sua vida é muito mais do que só pagar contas, uhum, ter filhos, casar, pagar conta e morrer. Então, infelizmente, aqui as pessoas imagino. não veem a vida, né, dessa forma. Então, eu acredito que a vida é muito mais além disso tudo, né? Então, de acreditar, de você sonhar. Tenho muita vontade ainda de conhecer muitos países, de conhecer o mundo, de sair da minha bolha, porque depois que você sai uma vez, você entende que não é só isso daqui, que isso aqui não é nada, que você vive não é nada. E que lá fora tem muito mais para você viver, conhecer. Então, acredito muito nisso. Eu acho que eu sou bem sonhadora, assim. Eu acho interessante você falar isso, porque eu entendo quando você diz que isso tem a ver, que essa sensação você tem da região que você, Uhum. né? Mas eu também sinto isso, sabe, Carol? Assim, em muitos, não só na clínica eu atendo mulheres, né? Então eu sou psicoterapeuta corporal, educadora parental, e eu sinto que eu tenho que lembrá-las de que elas podem sonhar constantemente, sabe? Parece que o mundo está o tempo todo querendo tirar isso da gente, não só, né, no ambiente que você vive, né, que você atribuiu isso à região que você mora, mas eu acho que isso é uma coisa que tem uma amplitude muito maior e quando se trata de nós mulheres, ainda mais, sabe? Eu acho que é uma coisa Uhum. que nos é trazida de que a gente não precisa tanto, sonhar tanto assim. A gente pode Verdade. contentar com um pouco, como você disse, não, a gente vive uma vidinha aqui, depois morre, e é isso, né? E é outra coisa que eu fiquei sentindo aqui, que eu até vi hoje um vídeo de uma mulher, uma influenciadora que eu sigo, ela falando da força de ser o exemplo para o filho, né? Eu achei interessante ela contando que ela usa aparelho e que ela, toda vez que vai dormir, ela pega o aparelho, coloca numa aguinha como uma solução, e que o filho tem 4 anos, eu acho, não sei a idade certa dele, e aí ele começou a pedir aquela dentadura de vampiro. E aí ele começou a colocar num potinho com a aguinha para dormir. Eu achei tão incrível assim, porque sabe quando você fala que você está em busca dos seus sonhos, que você tem esse olhar, né, brilhando assim de querer o Dom, né, Dom é o nome dele, né? É. Ele tá aí acompanhando isso, né? Não, e tem um vídeo meu que tá assim, tá viralizando, que eu postei, eu treino em casa, né? Eu não treino na academia, eu treino em casa e treino com ele. Então ele tá ali do meu lado, Fazendo isso. brincando. Ele tá ali brincando, lendo livro, fazendo. Às vezes ele fala, posso treinar com você? E aí tem um vídeo que eu tô fazendo flexão, que eu filmei pra mostrar pra minha personal. Ah, E nesse vídeo eu já não estou aguentando, acho que só faltava mais dois para fazer.
E ele falou: vai, vai, você consegue, eu vou ajudar você. E ele colocou a mãozinha assim no meu braço, né, dando a força. Ai, meu Então, Deus. é isso, é seu exemplo, é o que você fala, essa forma dele falar que eu consigo e que eu posso, né, tentar mais. Então, acho que a maternidade também é muito isso, é o exemplo e é o que você mostra, né? Não é só o que você fala, é o que você É, mostra, porque não adianta só falar. sim. E como é que foi, Carol, essa vinda depois do navio? Esse retorno, essa percepção de que você era agora ia precisar exercer a maternidade solo? Como é que foi isso na sua vida? Na verdade, na gestação foi tudo ok, foi tudo tranquilo, né? Para mim, Estava já aqui. eu cheguei no Brasil, já estava com quase 4 meses, Ah, tá. né? Cheguei de surpresa, cheguei assim, já estava no contrato, né? O pessoal sabia que eu estava voltando, Uhum. mas quando eu cheguei, contei para todo mundo, porque eu escondi, não falei para ninguém sobre que eu estava gestante, né? Para minha família, enfim, foi uma Ah, surpresa não. para todo mundo. Uau. Foi, eu falei, trouxe um pacote a mais, uma mala a mais, uma bagagem a mais, mas enfim, todo mundo ficou feliz, todo mundo me apoiou, né? Eu sempre tive isso dentro da minha família, né? Eu sempre tive o apoio deles, independente do que eu fizesse, aonde eu estivesse, estavam ali me apoiando, e na gestação não foi diferente. Sei, Assim, a gestação foi tudo tranquilo, foi maravilhoso. Não tinha ainda, não passava pela minha cabeça que eu ia, ser uma mãe solo. Eu ainda não, eu acho que eu não tinha ainda dimensão de como que realmente ia ser a maternidade. sei. E eu sempre falo isso. Tem uma amiga minha que ela fala: Nossa, você vai ver quando o seu filho nascer. Ela já era mãe. Ela falou: Quando seu filho nascer, você vai sentir um amor e vai ser transformador. E você vai ver, se você tá passando por alguma situação difícil. Quando ele nascer, você escutar o chorinho dele, vai ser tudo lindo, maravilhoso. E quando eu escutei o choro do meu filho, foi tipo: Ai, que bom que terminou, porque eu não aguentava mais de dor, né? Eu não sentia esse alívio Eu também não. que as mães falam que você sente quando uma criança nasce. Eu estava feliz porque, né, ele estava vivo, graças a Deus, eu também estava bem, mas eu falei, nossa, ainda bem, porque foram ali no, horas de parto, Aham, e uma agonia, enfim, não saiu nada do jeito que eu esperava, como eu imaginava. E aí depois, quando o Domi nasceu, nas primeiras semanas é sempre muito difícil, né, até você Ave Maria. entender, Nossa, até você ver como que é funciona. bem Para difícil. quem, eu não sei se para as pessoas que vivem esse sonho, né? Porque eu sempre me imaginei sendo mãe, né? Não vou falar que não, mas eu sempre me imaginei Hum, sendo mãe, sempre sonhei ter uma família, casar, ter filhos. Eu queria até ter mais de 2 filhos. sei, Então, sempre tive essa visão, mas quando realmente aconteceu e não foi da forma como eu esperava, enfim, eu imaginava, a sensação não é a mesma, né? Não é aquela sensação de que você tá 100% feliz com aquilo, com a sim, situação. Então, eu me coloquei muito para baixo, tentava não falar sobre isso, então, em muitos momentos não falei, não estou feliz, né? Em nenhum sei. momento eu falei sobre isso. Teve uma vez que eu estava conversando com o pai dele e eu falei, nossa, eu acho que ele tinha uns 2 meses, o Domi, eu falei, eu preciso de terapia. Nunca tinha feito terapia na minha vida. Eu falei, eu acho que eu preciso de terapia. E ele falou: É sua vida agora. Então, eu acho que você não precisa de terapia. Tem que aceitar que agora é sua vida. E eu fiquei, tá. E aí eu acho que eu peguei isso pra mim e falei: Ok, essa é a minha vida, eu tenho que aceitar. E eu só fui literalmente aceitando tudo, né? Sei. Não estava feliz. Aí depois começou realmente a bater: Nossa, estou sendo mãe solo, estou com uma responsabilidade toda pra mim. Só minha vida mudou. Sempre tive apoio, né? Tive uma rede de Aham, apoio muito grande, mas não é a mesma coisa, né? sim. Pai, mãe, irmão, eles não têm a mesma responsabilidade que o próprio Poxa. pai e a mãe da criança. Não é. Ai, ele não mora aqui? Ou ele é um cara Não, ele não é. Ele não é ausente? brasileiro. Ah, tá. Ele não é brasileiro, não mora aqui. Ele continua trabalhando no navio. Ele tem contato com o Domi, assim, por ligação, mas não é 100%, né? Não é, enfim.
Não é sim, aquela coisa de estar aqui presente ou tentar também, né? Se esforçar um pouco mais para tentar estar mais presente. Enfim. E aí foi aí que foi me pegando mais ainda. E aí, quando eu terminei o relacionamento com ele, vai fazer uns 2 anos que a gente terminou o relacionamento, que eu realmente ouvi, eu falei, eu estou sozinha. Não, não, não dá pra ficar contando com ele. Eu estou aqui, eu sei que a responsabilidade tinha que ser dos dois, mas sei. é isso. É isso. Essa Não me- não é a realidade, né? Exato. E aí, minha mãe até falou: Nossa, se você quiser voltar a trabalhar no navio, pode ir. Você deixa o homem aqui comigo, eu cuido dele. Mas assim, é um contrato, né? Então, são 8 meses a bordo. Então, eu ia ficar 8 meses longe do meu filho para depois rever. Sei. E eu imaginei, aqui em casa nós somos em 4 filhos. E eu Uhum. falei, minha mãe agora, né, tem todos os filhos crescidos, agora que ela pode realmente viver para ela, é nesse momento que eu acho que nós mulheres entendemos ainda mais nossas mães, Sim, com né? certeza. Então eu falei, esse momento que ela tem para ela, de ela cuidar dela, fazer as coisas que ela quer, sair, mudar de emprego, viver sonhos, né? Coisas que ela quer realmente viver. Agora eu vou prender ela com um neto. Então eu falei, não, não vou fazer isso, vou ficar aqui, vou continuar. E eu fiquei 2 anos com Domi, tive pensamentos depressivos, comecei a terapia, encontrei uma Uhum. terapeuta maravilhosa, então hoje eu faço terapia e graças a Deus o que eu comecei a fazer, porque me ajudou muito nesse processo. E ela realmente falou, olha, você está com, né, muitos Como foi pensamentos isso? Como foi depressivos. isso, Carol? Você começou a sentir essa tristeza, essa vontade de não estar cuidando dele? Eu falo isso porque eu também tive, na minha primeira gravidez, uma depressão pós-parto, com a Uhum, Alice, minha filha de 15 anos, né? E o que me ajudou a sair desse lugar foi falar. uhum, Eu me lembro que nessa época eu participei de um documentário, O Começo da Vida, e tem uma parte do documentário que eu falo dessa situação que eu vivi com ela. E eu recebi várias mensagens depois de mulheres me agradecendo, porque eu tenho uma fala no documentário que eu tinha vontade de jogar lá pela janela. E minha mãe, na época, disse: Você não vai fazer isso, você está precisando de ajuda. Mas era a vontade real que eu tinha de me livrar daquilo, sabe? Porque eu vivia muito cansada e eu era casada com o pai dela, né? Na época, ou seja, tinha uma pessoa ali perto, tinha uma rede de apoio, e mesmo assim eu me sentia extremamente sozinha, sabe? Por isso que eu queria saber de você um pouco mais como é que foi isso? Foi uma tristeza? Que sintomas você percebeu que Eu fizeram? acho que tudo veio desde quando eu descobri que eu estava gestante, né? Porque eu estou lá, estou realizando um sonho. E aí, engravidei. E aí tudo começa, né? Nossa, por que que eu fiz isso? O porquê que eu destruí minha vida? Nossa, eu só tinha algo que eu não podia fazer, que era focar no meu trabalho, pensar no crescimento aqui, continuar trabalhando fora do Brasil. Então, eu acho que tudo começou, foi esses pequenos pensamentos que eu já guardava dentro de mim e que continuou, e depois que ele nasceu, eu acho que talvez foi piorando por realmente me sentir sozinha, ter uma responsabilidade 100%, Muito. né, minha, ter que acordar de madrugada, então muitas dores, meu pós-parto também não foi algo legal, foi cesárea, então infeccionou, não queria cesárea, mas fiz cesárea. A questão da amamentação também, porque eu acho muito lindo. Acho lindo, de verdade. Quem amamenta é uma das coisas mais lindas. Eu sempre falava, eu vou amamentar meu filho. Mas, Não deu certo. não, o começo, assim, eu consegui amamentar, eu acho que por 1 ano e 9 meses. É, Mas o começo é muito difícil. Você tá ali, parece que é uma ferida exposta, né? Para mim, o puerpério é como se fosse uma ferida exposta e qualquer pelinho que cai, tipo, qualquer situação que acontece é como se fosse um pelinho que vai doer muito e que Uhum. não dá pra explicar esse sentimento, eu acho, É, né? Eu acho que só mães que passam por isso. E aí, quando eu vi que realmente eu precisava de terapia, era nesse sentido de que não estava feliz com a minha vida, eu não queria, parece que eu não queria ser mãe, e falava, nossa, é isso? Agora é isso? Né? sim, sim. Vou ter que fazer agora o que que eu vou fazer da minha vida, né? Uhum. Vou ter que ficar agora em casa
cuidando de criança, não vou poder mais sair, não vou poder mais fazer minhas coisas, cuidar de mim. O meu corpo também, não estava feliz com o meu corpo porque engordei muito. Então, acho que são várias questões, né, que foram se juntando, e aí depois chegou no momento que realmente eu vi que não estava legal. E eu acredito muito em Deus, mas eu perguntava muito o porquê você fez isso com a minha vida, por que você deixou eu fazer isso, né? Ou por que você deixou eu chegar nesse limite, por que você colocou ele na minha vida, enfim. Muita culpa, né? Muita culpa, né? Exatamente, foi muita culpa. E aí eu falei, eu não consigo, gente, não dá pra viver dessa forma, né? Não quero. Eu sempre fui uma pessoa que sempre agradeci muito pela vida, por estar aqui. Eu acho que é uma oportunidade incrível você estar no mundo e você fazer o que você quer, o que você gosta, o que você sonha. E não estava mais sentindo assim, né? Pra mim já não tinha mais saída. É Não interessante você tinha. falar isso, porque te escutando, eu fico pensando que a gente vive uma maternidade muito romantizada, né? Então, eu me lembro que quando eu vivi isso, eu tive uma sensação assim, ninguém me avisou que eu ia viver isso aqui, sabe? Assim, eu me senti um pouco enganada. É essa a realidade, porque o que nos é vendido é outra coisa, né? Pouco se fala em depressão pós-parto, pouco se fala, quando as mulheres começam a falar que estão cansadas dos seus filhos ou que não aguentam mais. Ah, então quem pariu é o Mateus que balance. Como assim? Você não está tendo. Você tem que agradecer, você tem que ser grata. E E toda. aí sempre vem aquela frase, né, que eu nem sei Ah, se eu posso comentar, mas na hora de dar estava tudo bom, né? lógico que você Então, pode, não tem isso. Exatamente. E sempre aí vem. fica todo um peso, né, em cima de uma única pessoa, né, que parece que é a única pessoa responsável por tudo. E é muito duro, né, porque isso realmente, eu acho, para mim, foi um lugar que me fez repensar muito se eu realmente queria ser mãe. Será que eu queria mesmo? Eu também sempre quis ser mãe, mas não para viver esse tipo de realidade, né? Eu me lembro que a Véria Conelli, ela fala isso, que eu acho maravilhoso, que muitas mulheres buscam ela, uma psicanalista que eu gosto muito, e ela diz que as mulheres têm buscado ela agora, eu queria ser mãe, mas na verdade eu queria ter o filho, mas para exercer o papel do pai. Eu queria poder viver como eles vivem, sem culpa, transitam, né? São inclusive muito bem são lembrados pelos filhos. Quando a mãe ocupa um outro lugar, sabe? Eu acho que tem uma coisa muito romântica em relação Uhum. à maternidade que termina fazendo com que a gente também pouco reclame, entendeu, Carol? Porque a E gente tem que poder reclamar. Pouco exatamente. de E eu Deus. sempre, eu fico, depois da maternidade, eu fico assim, me perguntando, se eu soubesse que a maternidade fosse realmente isso, eu acho que não seria o meu sonho. De verdade, eu acho que eu não ia querer ser mãe. Porque o exemplo que eu tive dentro de casa, minha mãe nunca reclamou. Eu É, nunca vi minha mãe reclamando de maternidade. Minha mãe teve 4 filhos, assim, e conseguiu. E, claro, ela pode ter muitas coisas internas dela que ela nunca chegou e falou para não demonstrar também. exato, E tem exato. muita coisa que ela carrega com ela que ela não fala e que ela, até hoje ela pode até não falar, não pode demonstrar. Mas assim, a gente tem que falar. A gente A gente tem que precisa. demonstrar. E como eu sempre vi, né, isso dela, a maternidade é linda. Uhum. Eu não conseguia também falar isso pra ela. Eu, né, não conseguia me abrir, não conseguia comentar, mãe, não estou feliz, né? É muito triste, na verdade, porque ela sempre esteve do meu lado, assim, em todos os momentos e não poder falar pra ela porque eu sei que ela vai falar não. Não saber como que vai ser a reação dela, sabe? Decepcioná-la por, enfim, por um sentimento que eu estou tendo, por talvez não estar 100% feliz. Hoje, graças a Deus, eu me sinto bem em relação a tudo isso. É, Claro, tem muitos momentos, muitas coisas que eu fico, nossa, mas tem que ser dessa forma, né? Essa questão da mulher sempre ter que fazer tudo. Sempre é a mulher, nunca é o homem.
É sempre a mulher que tem que se sair da sua zona de conforto, é sempre a mulher que tem que encontrar outros meios, encontrar outros caminhos, aguentar, ela que tá errada, é sempre a mulher, nunca é o homem, nunca. E aí, isso daí é o que ainda me pega, mas hoje eu falo, não, hoje eu consigo ver a maternidade de uma forma um pouco diferente, né? Eu acredito, como eu falei, eu acredito em Deus, então eu acredito que se o dom me veio na minha vida é por algum motivo, e a gente vai vivendo, vai tentando viver, vai tentando dar o melhor também experiência de vida para ele, né? Porque é claro, ele não escolheu estar aqui, mas não é porque ele não escolheu, não é culpa dele também. É, Então, eu porque vou fazer o melhor. eu acho que a confusão toda que nos colocam também é que parece que reclamar da maternidade dá nome, né, às nossas emoções, que são inúmeras quando a gente se torna mãe, desde raiva, indignação, tristeza. Parece que a gente está negando a existência dos nossos filhos, sabe? Uhum, Coisa não tem nada a ver com a outra. A existência do seu filho na sua vida tá relacionada com o que você sente por ele, não o que você sente sobre a maternidade, sobre a função exato. materna, entende? Isso e Uhum, aí termina virando essa sensação que eu acho que termina às vezes enlouquecendo a gente. Sabe quando você começa a falar, cara, eu deveria ser grata, não é possível. O que está de errado comigo que eu estou aqui reclamando? E uma das coisas que eu acho que a gente precisa fazer muito é ter espaços seguros para a gente poder reclamar, sabe, Carol? Assim, eu entendo quando você fala da sua mãe que você se emociona, né? Porque são gerações de mulheres que não puderam reclamar, mulheres que tiveram que engolir, que tiveram que dar conta. Eu vejo minha mãe hoje, que já está com mais de 70, como ela é fruto de uma geração em que o esforço físico era muito grande, sabe? Hoje ela tem dores que eu percebo que é fruto da sobrecarga. Eu estava comentando esses dias com meu irmão, eu não lembro do meu pai me levando num dentista. Minha mãe trabalhava 8 horas por dia, nos intervalos do almoço, ela pegava os dois e ia, né, para poder a gente ir para o dentista, para o médico, para voltar de novo, para poder ficar no trabalho dela, muitas vezes brincando lá com os colegas dela vendo a gente. Eu lembro muito de estar no trabalho dela. Não lembro de ter ido para o trabalho do meu pai quando eu era criança, sabe assim? Então, e aí o fruto disso também, as consequências disso também, foi ter que carregado tanto sozinha, que hoje uhum. ela arca com as consequências disso no próprio corpo, né? E essa não é a culpa dela, é a culpa de uma estrutura social, entendeu? Não é um destino nosso isso. É o que você falou. Tá, então que meios que eu vou encontrar? Eu vou reclamar, eu vou pedir ajuda, eu vou criar rede de apoio, eu vou dançar samba lá até o último minuto daquela festa, entende? Assim, a gente vai encontrando formas de existir, né? Sim. A gente vai tentando aliviar tudo isso, né? Exato. E de alguma forma, e infelizmente isso ainda não é que é um tabu, mas as mulheres às vezes não conseguem também, né? Eu vejo muitas mulheres que falam, eu saio sem o meu filho, mas eu fico preocupada, fica mandando mensagem. Ela não consegue nem aproveitar. Gente, desculpa, mas eu quando eu saio com meu filho, eu não mando nem mais mensagem. Você sai Eu só. Desculpa, quando eu saio sem ele e eu sem. deixo ele em casa, Gente, eu não mando mensagem pra saber como. Eu fico toda hora perguntando como que o meu filho tá. É o meu momento. É o meu momento de aproveitar, meu momento de tirar um pouco a maternidade, né, da cabeça. Interessante Então, você falar isso, porque tem. você mostra muito isso na sua rede social, né? Eu fiquei assim, espantada quando eu vi. Eu falei, meu Deus, é uma mulher que existe, né? Vi você em show. Tem um lugar, esse lugar dessa mulher que é mãe, né? Que é Uhum. jovem, que busca suas redes de apoio, mas vive a maternidade solo. Você sentiu que você precisou conquistar isso, Carol? Assim, esse lugar de poder se divertir sem sentir essa culpa, deixando e, sabe, assim, criando esse espaço. Você sentiu que isso foi algo que você precisou conquistar? Ou era algo seu que você já sentia que fluía naturalmente, assim? Eu já. Eu sinto que eu já tive muito isso, mas depois da maternidade eu fui perdendo, e aí eu falei, eu tenho que reconquistar isso. Eu tenho que mostrar que
Não é só a maternidade, né? Não é só estar o tempo todo focado nele, eu também tenho que focar em mim. É aquela frase, né? Bem clichê. Se você não está bem, você não vai conseguir também estar bem para para as pessoas, para quem está próximo de você. Sim, Então, minha mãe falava isso quando eu estava lá, inclusive no hospital. Ela falou: se arruma, vai lavar seu rosto, vai usar seus produtos de skincare, mesmo estando no hospital, porque ela falava, se você não está bem, você não vai conseguir dar o melhor pro seu filho, né? Vai sentir também isso. E aí eu tento me lembrar, eu tenho uma lista que eu fiz, que inclusive foi a mãe de uma amiga minha, e ela falou: faça uma lista. Que o título é Para Ser a Carol. Então, coloque coisas nessa lista que você goste muito de fazer, que é só a Carol gosta de fazer, enfim, gosta de estar. Que lembre que realmente a sim. vida não é essa correria toda, né? Não é só o filho, porque ela falou que isso ajudou muito ela, né, quando ela se tornou mãe também. E coisas simples. Na minha lista tem simplesmente você ficar sentado no sol, fechar os olhos e só sentir o sol esquentando sua pele. E você perde isso. Depois que você É, se torna mãe, é, você perde essas coisas básicas que você gosta de fazer. De tomar um café, de ler um livro, de comer algum doce específico que você sim. gosta muito, de fazer uma caminhada. Enfim, você começa a perder isso porque você perde sua personalidade. E é Entende? interessante você falar isso porque a gente parece que a gente começa a sonhar com coisas básicas, entende? Assim, eu Uhum, comecei a sonhar em dado momento em poder comer em silêncio. Isso deveria ser algo para qualquer pessoa humana, cara. Sim. Sonhando com um banho quente, sonhando com, sabe? Aí eu comecei a ver, cara, isso aqui é o básico. Eu quero mais. Isso aqui todo mundo deveria ter, né? uhum, Esse momento de um banho, um filme sozinho em casa, no sofá, sei lá. Falei, eu quero mais, eu quero sair com as minhas amigas, eu quero namorar, eu quero, sei lá, ir pro cinema sozinha. Quero ter tempo para mim também, sabe? E acho que uhum, essa sensação de não ter isso, para mim, por exemplo, foi muito entristecedor, assim, sabe? Teve um dado momento que eu comecei a me sentir encurralada. Falei, cara, parece que eu tô. Para quem é mãe, parece que a gente sobrevive mais. Porque a uhum, vida fica ainda. É isso, é difícil falar isso porque as pessoas julgam muito, né? Parece que a vida fica muito sem graça. Sem tirar. Eu tenho que explicar, tá vendo? Porque se eu não explicar, fica. Entende? Eu tenho uhum, que explicar que, na verdade, isso não tem nada a ver com os meus filhos, que eu amo eles e que eu adoro estar perto deles. Isso é uma coisa. A outra coisa é eu poder existir para além da função que ronda a vida deles. Porque não é só sobre eles, eu tenho que pensar no que está faltando cueca, está faltando não sei o quê, está faltando. Tá na hora de ir pro dentista, nas questões emocionais, né? Eu tô achando que a lista está um pouco séria esses dias. Será que está acontecendo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa na escola? Entende? E ainda assim, eu abri espaço para ir no cinema sozinha, para não me contentar só com um banho quente, não ficar chorando no chuveiro, porque vai acontecer isso, né? Não, Entende? e eu tenho momentos que me para, assim, esse pensamento realmente e me dá uma tristeza, porque até você pensar que você, por exemplo, eu gostaria muito de voltar pra academia, mas pra eu voltar pra academia, ou eu vou ter que acordar 4 horas da manhã pra eu ir, e eu não quero acordar 4 horas da manhã. Ou eu vou ter que ir depois do trabalho, mas para ir depois do trabalho eu tenho que encontrar alguém para ficar com meu filho. Mas e aí, quanto tempo essa pessoa vai ficar com meu filho? É, quem pode ficar com ele? Quem é que vai estar disponível na hora? E assim, se eu for escolher, eu vou ter que escolher só 3 vezes a semana, mas eu não quero ir 3 vezes a semana. Ou, por exemplo, domingo, quero acordar cedo um domingo e quero só ir correr no parque. Cadê? Eu não posso fazer isso, porque eu vou correr com uma criança. Tudo bem que às vezes ele me acompanha, mas eu só quero correr sozinha, sem rumo, não ter horário para voltar. Então, isso às vezes me entristece. Inclusive, eu tava até pensando esses dias. Saiu o filme, O Diabo Veste Prada 2, e eu não assisti. Eu não fui no cinema assistir. Pensei em ir no horário da soneca dele, porque aí eu ia levar ele e ele ia dormir, comigo.
Ele estava lá dormindo e eu assistindo o filme, mas não consegui assistir. E aí eu vi que saiu agora no streaming, agora vê um dia disponível, que eu não vou estar cansada, porque também tem isso. Né? Você vai assistir um filme seu sozinha depois que a criança dorme, eu durmo, porque eu É, estou cansada, né? O dia já foi estressante e vou parar um momento para relaxar, eu vou dormir, eu não vou nem conseguir aproveitar o filme. Então, essa parte ainda é me interessante você falar isso. entristece. Eu acho que a gente precisa realmente dar nome ao que a gente sente, pelo menos, né? Porque fica parecendo assim, é o que eu vejo muito das pessoas falando, né? Ah, mas você precisa entender que a sua vida mudou, entende? Assim, você agora tem um filho, a gente tem que entender que as fases da vida são outras. E aí parece que a gente vai deixando para trás também quem a gente era. Uhum, Tudo bem que a gente se torna outra pessoa, né? Quando a gente se torna mãe, tem toda a beleza da maternidade, da relação principalmente. Mas eu também quero ainda fazer coisas que eu fazia antes por mim, e isso não é um lugar imaturo em mim. Esse é um lugar de desejo. Não tem nada a ver com, ah, mas agora eu sou mãe, eu precisaria compreender que a minha dinâmica é outra e que tenho que adaptar novas formas de viver, né? Dentro da minha própria vida. Tá, ok. Mas tem coisas que eu quero fazer ainda, entende? Eu quero poder, sei lá, ir para um show sozinha. Eu tenho vontade, por exemplo, de fazer uma viagem e de passar 3 meses estudando fora. Eu tive, não sei quem foi esse dias que me falou. Ah, uma mulher que eu conheci aqui há pouco tempo, que eu moro em Salvador, né? Na região de uhum, Lauro de Freitas, que é uma região afastada da metrópole mesmo, assim. E ela se separou, tem um filho de 7 anos, e a gente estava conversando, eu conheci ela há pouco tempo, ela contando que ela tinha um sonho de passar 3 meses na Europa estudando, que ela tinha feito um mestrado, e ela me contando, eu me separei, meu filho tem 9 anos, eu fiz as contas e falei, nossa, mas seu filho então tinha 7 anos? Sete quando você foi, eu tenho um filho de 11 e um de 15, cara. Ainda me sinto, putz, acho que eu vou ter que deixar uma mega estrutura. Não sei se eu quero, como é que vai ser ficar 3 meses longe deles, assim. Eu não vou acompanhar algumas coisas. Ela disse que foi super difícil, porque a família do marido, ex-marido, e ele não quis bancar isso, ela teve que brigar para conseguir sustentar esse lugar de que eu vou. E ela me falou que conseguiu em Paris, que era um sonho que ela tinha, e que ela fez um cartão postal e mandou para ele. Eu quero que você nunca esqueça que os sonhos que a gente realiza, como é importante a gente realizar os nossos sonhos. Que isso fique no seu coração, entendeu? Mandou para ele, falava sempre com ele, falou para mim, foi a melhor coisa que eu fiz, que é isso que a gente começou, né? Conversando agora, do exemplo, né? A gente realizar os nossos sonhos também é um exemplo enorme para os nossos filhos. Eles verem a gente executando, sabe? Porque eu acho sim. que essa construção social que faz a gente se sentir assim, eu não sinto que isso vem deles, entende, Carol? Eles querem mais que a gente vá, que a gente voe. Lógico que eles querem ser atendidos às necessidades, não é sobre isso, até porque nós não somos uma única pessoa, nenhuma única pessoa não dá conta disso. Uhum. A gente precisa da avó, da tia, da grande amiga, sabe? Essa mulher foi, deixou com todo mundo, sabe? Assim, que parece, né, que é uma coisa, meu Deus, para muitas pessoas. Mas, e eu acho que a gente também tem que aprender, né? Nós temos que aprender que infelizmente, vai ter momentos que a gente vai ter que deixar, que não dá pra gente ficar carregando isso o tempo todo. Igual quando eu coloquei ele na creche e eu postei nas redes sociais, eu coloquei o nome na creche, e as pessoas falam, eu não consigo colocar, eu não consigo deixar meu filho com outra pessoa cuidando. E aí eu falei, gente, ninguém vai cuidar do seu filho tão bem quanto você. Isso é um fato. Ninguém vai cuidar do seu filho como você cuida. Não vai cuidar. Não, você pode ensinar, você pode mostrar, ninguém vai ter o cuidado que você tem. Mas se a gente ficar só preso nisso, a gente não vai conseguir fazer nada, a gente não consegue sair, a gente não consegue voltar a trabalhar, né? Porque precisa, a gente não consegue fazer nossas coisas, não consegue realmente cuidar da gente. Então, não dá pra gente ficar só preso nisso. Ah, mas meu filho, 100%, eu tenho que ficar ali focado nele. Não é sobre isso. Ok, tem mães que fazem isso, que gostam e tá tudo bem. Mas se você não faz, você acha que você tem que se prender à maternidade por conta disso?
Não, não precisa, né? Eu acho que a gente tem que começar a se desprender, né, desses pensamentos e achar que o filho vai ter que estar o tempo todo ali com a gente, vai ter que, tem que saber tudo. E é aquilo, é ter um pouquinho de pensamento de pai, tenta pegar um pouquinho Pensamento pensamento de pai, pai, amei. Exatamente. porque senão a gente não consegue fazer as coisas. E hoje eu vejo uma forma muito natural, né? Semana passada, né, que você falou do show, então semana passada eu fui no show do Harry, e assim, era de uma banda, que ele era da banda Direction, que era uma banda que eu era super fã na adolescência, né? Eu fui no show deles aqui no Brasil, tenho DVD, CD e tudo mais, e aí eu parei de acompanhar. A banda se separou, um dos integrantes faleceu também, e assim. Quando eles se separaram, eu já meio que perdi isso. E aí, depois da maternidade, foi que eu perdi totalmente. E aí, quando a mãe da minha amiga, que inclusive foi ela que falou da lista pra eu fazer, ela falou: Vamos no show do Harry? Eu vou te dar o ingresso. E eu não ia. Ela que comprou, eu fui só eu e ela, né? A minha amiga nem estava aqui. Então, ela me relembrou de que, olha, não é só isso. A maternidade não é só isso. Tem coisas que realmente sua vida vai mudar. Mas tem coisas que você pode carregar junto com você e que você pode É. trazer para a maternidade, que você pode trazer para a vida do seu filho também. Não é, irresponsável, não é E isso. tem uma coisa Tem também coisas. que eu acho nisso tudo, Carol, é que é muito pesado para essas crianças carregarem as nossas vidas não vividas, né? O Jung Uhum, falava isso, e eu acho que quando ele diz isso, eu também intuo que isso tem a ver com os nossos sonhos, sabe? Esses dias meu uhum, filho estava, a gente foi dormir, ele estava comigo, né, que eu sou separada, ele tem 11 anos, aí ele falou assim, mãe, você já realizou algum sonho? Aí eu parei assim, fiquei um tempo tentando pensar nos sonhos que eu realizei, porque também existem sonhos que não são, quando a gente imagina sonho, talvez a gente coloque uma dimensão muito grande sobre eles, né? Tem outros sonhos uhum, pequenos que eu também, que eu considero pequenos, mas que foram sonhos. E aí eu fui relembrando, né? Aí eu peguei essa pergunta e estendi para outras pessoas. Fui perguntando na academia para as minhas amigas, a maioria que era casada, a primeira coisa, casada não, que foram mães, a primeira coisa que elas diziam era: Ah, foi os meus filhos. O maior sonho que eu tive foi ser mãe. Porque parece que vai ficando distante uhum. os sonhos que a gente consegue realizar, que o primeiro que lembra é: Ah, eu consegui ser mãe. E para muitas foi um sonho, né? Mas você entende como toma frente de tudo? Porque é tanta função, é tanta coisa, que os outros sonhos, eles vão ficando pelo caminho, né? Que é isso que a gente está Sim. falando, né? Como é importante a gente estar atenta a ir resgatando isso, né? É, e eu tento sempre, assim, lembrar, eu anoto, então acho que anotar também ajuda muito, Também acho. porque depois da a maternidade a memória também não é Eu uma fiz das melhores. A gente fez aqui um quadro de sonhos, Carol. Assim. Sentamos, eu peguei várias revistas, peguei fotos do Pinterest, perguntei algumas coisas para eles, onde eles queriam estar, o que que eles queriam fazer. Foi um momento super legal. E eu comentei esses dias com a minha filha, né? Porque eu prendi na minha no parede do meu quarto, né? Eu Uhum, tava no início, a gente fez em abril, eu acho. E eu queria fazer yoga esse ano, praticar mais a yoga, era um dos meus sonhos. E aí, por algum motivo, eu falei, ah, não, na minha dinâmica não rolou. Aí eu tava um dia, acordei, quando eu fui olhar o quadro, que eu geralmente olho de manhã e antes de dormir, aí eu vi a foto de uma mulher fazendo yoga. Eu parei e falei, cara, isso aqui é muito importante pra mim. Entende? Eu sonhei com isso aqui, por que que eu vou deixar pra lá? Aí eu retomei de novo. Como visualizar, né? E você falou da lista, da gente uhum. encontrar formas de nos lembrarmos, né? Que a gente não Eu já fiz, desiste. eu já fiz quadro dos sonhos também, mas eu também deixo anotado porque você tem que ficar ali lendo e relendo. E exatamente isso, é você lembrar, é você não esquecer de que é muito mais além, né? Eu acho que é muito mais além do que do seu trabalho, do seu estudo, da maternidade. E às vezes você está fazendo alguma coisa, né? Por exemplo, eu. Sou formada em tecnologia em hotelaria e ano passado acabei fazendo o vestibular da Univesp, passei, então agora eu estou fazendo administração. E aí eu fico às vezes me perguntando, mas o porquê que eu estou fazendo administração?
né? O Uhum. porquê que. E aí eu falo, não, e eu comecei a fazer administração porque eu escrevi lá que eu tinha que eu queria voltar a trabalhar e que a administração, querendo ou não, é uma forma mais fácil, né? Porque engloba muitas coisas, muitas áreas. Então era uma forma mais fácil de eu entrar no mercado de trabalho. Então agora é terminar, porque eu sei que vai me auxiliar de alguma forma, por mais que eu não siga, né, no cargo, vai me ajudar e vai me auxiliar de alguma forma no futuro porque eu quero dar uma vida melhor pro Domi. Mas também não é só ficar nesse buscando, né? Entender que a gente já está vivendo isso. Exato, porque senão a Porque gente passa a vida buscando ao invés de encontrar, né? Sabe assim? E aí, e eu falava, eu não sei pra quem que foi que eu falei, uma amiga minha uma vez falou assim, nossa, você fala toda hora que você quer dar uma vida melhor pro seu filho, quer dar uma vida melhor pro seu filho, mas você já tá dando uma vida melhor pra ele. Ele não tá vivendo em situações boas, seu filho não passa necessidade, né? Seu filho tá aí, tá feliz, você tá fazendo suas coisas, você consegue fazer. Eu comecei a crescer na internet depois que eu me tornei mãe. É, Então, assim, os trabalhos estão se encontrando depois que eu me tornei mãe. Eu consegui viralizar na internet depois que eu... Então, assim, a vida está melhorando. Então, a gente fica também, às vezes, só buscando tudo isso e a gente não vê que já estamos vivendo também, né? exato. E como é que eu até pesquisei na internet, botei na IA, né? E apareceu para mim, Carolina Cruz é uma criadora de conteúdo digital e influenciadora brasileira, baseada em São Paulo, conhecida nas redes sociais pelo nome de utilizador KSO Cruz. O seu Hum, perfil foca-se na partilha de experiências reais, dividindo-se principalmente entre as seguintes temáticas: rotina, estilo de vida, maternidade. Eu fiquei curiosa para você contar um pouco como é que surgiu na sua vida esse lugar de se tornar criadora de conteúdo. Então, na verdade, começou lá em 2018, né? Então, eu acho que eu gravava um pouquinho, era a época que eu estava estudando na faculdade, e aí teve meus amigos falavam, ai, começa a gravar, começa a ter um canal no YouTube para você gravar, falar sobre, né? Uhum. é, o seu dia, postar, porque você é blogueirinha. E eles começaram a me chamar de blogueirinha. E aí, na época, eu abri um canal no YouTube é, postava bastante coisa lá, mas o foco mesmo era sempre falar sobre viagem. Então, era mostrar que você pode viajar, que não é só o rico ali que viaja, né? Então, sempre foi esse foco de trazer isso para dentro da comunidade, de onde que eu moro, e mostrar que não é só isso, sua vida não é só isso, você consegue muito mais, né? Ah, É possível viajar, porque, infelizmente, como eu falei, as pessoas que vivem aqui às vezes vivem numa bolha e que acham que é dessa forma e tem que ser assim e não tem jeito. E não é. Então, a intenção de começar nas redes sociais foi exatamente trazer vlogs de viagens e dicas de viagens para isso você antes ir. de você ser mãe. Isso antes de ser mãe. Tá. E aí eu sempre trouxe isso. E aí quando eu fui pro navio, eu postei, né, que eu fui aí, foi quando eu bombei nas redes sociais, né, eu cresci bastante. Porque as pessoas viram que estavam acontecendo, né? Eu sempre falei sobre viajar, conhecer o Sonho, mundo. né? E exatamente, então eu cheguei, quando eu postei, eu já estava nos Estados Unidos, porque eu tenho aquela crença de que eu só conto as coisas quando já estão certas. Então, quando Quem eu gosta postei, mais de caminhar nesse lugar. aham. E aí eu cheguei nos Estados Unidos, eu postei, todo mundo ficou chocado. Como assim você tá nos Estados Unidos? Enfim, mas as pessoas sabiam que era o meu sonho, elas sabiam que uma hora ou outra isso ia acontecer. E aí eu comecei, na questão da internet, eu comecei a mostrar um pouquinho da rotina dentro do navio, mas não era tanto também. E Aham. aí depois que veio, que eu descobri que eu estava gestante, é aí que eu fiquei mais off nas redes sociais, porque, enfim, você tá É, trabalhando tudo isso, né? a vida, a sua Tentando vida, né? entender, tentando entender o que estava acontecendo, enfim. Aí eu cheguei no Brasil e aí foi onde eu realmente comecei a postar sobre, né, a minha rotina, compartilhar um pouquinho do dia a dia. Aí algumas pessoas chamavam para poder gravar, mostrar restaurante, mostrar o espaço, manicure, salão de beleza, enfim. E aí eu comecei a postar um pouco sobre isso, foi crescendo. E aí hoje eu falo um pouco sobre tudo, né? Eu falo, eu não consigo.
deixar só. A gente coloca um nicho dentro das redes sociais, mas É, eu acho que eu não sou só aquilo, né? Eu acho que exatamente, é um pouquinho de tudo que eu estou a fim de falar nas redes sociais, eu falo, que eu sou a fim de postar, eu posto. Agora, muito mais é a maternidade, né? Falar do dia a dia, como que funciona, dando dicas também, às vezes eu posto algumas coisas, mas tudo começou assim, querendo compartilhar e trazer informação, porque eu acho que as redes sociais, o foco das redes sociais, eu acho que é isso, é você conectar com pessoas e trazer informações, agregar sempre na vida delas, né? Não é, sim. só postar, enfim, coisas, infelizmente Eu a gente vejo que vê, você né? traz muita sinceridade na sua fala, né? Sim, e Traz muita eu maternidade, sempre, eu mas não consigo fingir. Então, às vezes eu não apareço nas redes sociais, às vezes eu falo, alguém manda mensagem, tá tudo bem? E aí eu falo, gente, não está tudo bem. E é assim, a vida é essa, eu já postei vários stories chorando, porque é isso, é né? isso. É a vida real, é a realidade. Nós não somos robôs, né? Nós temos sentimentos, às vezes não dá, não aguenta tudo, tem que explodir, tem que falar. Enfim, mostro, por exemplo, a questão da terapia também, que me ajudou muito no processo, e hoje me ajuda em tudo, né? Eu acho que terapia, todo mundo deveria fazer terapia, A terapia porque surgiu com a maternidade, né? Que você disse, né, Carol? isso, eu comecei a fazer depois da maternidade, mas hoje me auxilia, né, em tudo. É, eu E, e aí, às vezes, eu posto, olha, na questão da terapia, quando eu tô ansiosa demais, porque infelizmente eu tenho muita ansiedade, então eu sim. estou muito ansiosa. Quem, É, né, quem não tiver ansioso hoje, exato. né, é um constante lidar com isso, né? Mas eu posto tudo, falo. É a realidade. Ali eu acho que não tem filtro, Acho que não, para mim essa não existe contribuição da isso. terapia é uma coisa bem importante, assim. Eu trabalho em clínica, né? Eu sou psicoterapeuta corporal, então eu atendo muitas mulheres. E eu comecei com a educação parental, orientando de como educar os filhos de uma maneira mais positiva. Mas eu Uhum. comecei a ver que quem fazia isso eram as mulheres. Dificilmente você via homem preocupado com isso. E terminava trazendo mais uma carga para elas de preocupação, né? Aí foi quando eu mudei e comecei a trabalhar especificamente com mulheres. E é impressionante, assim, eu trabalho mais com mães, faço mentoria, faço atendimento, como a questão de culpa é muito grande, assim, né? Que vem causando muito adoecimento, um lugar onde parece que é muito solitário Uhum. existir nesse mundo que a gente disse agora, onde você não pode reclamar, onde você tem que estar performando. É isso, né? Tem dias que eu não estou bem, eu estou ali tentando manter aquele sorriso. Aí tem essas relações familiares, como você disse, né? Como é que eu vou dizer à minha mãe se ela nunca me disse? Como é que essa relação vai se estabelecer? Sabe, assim, tem coisas que a terapia organiza, né? Ela te Exato. ajuda a E, ter mais força para seguir, sabe? e no começo você falou, né? Quando você fala sobre, eu acho que as coisas começam a fluir também. Uhum. E tem vários momentos que eu falo sobre sentimentos da maternidade, sobre, enfim, não estar bem, ou falar de alguma situação que pode ser polêmica para algumas pessoas. E o que eu mais tenho é o retorno de mulheres falando: Meu Deus, ainda bem que você falou sobre isso. Eu sinto a mesma coisa, eu sinto do mesmo jeito. E não é mulheres que eu falo, só mulheres mães solos como eu. Mulheres casadas, que É, têm o apoio, às vezes, tem o 100% do apoio do marido, que o marido é essencial na vida dela. Ela se sente assim. Eu acho que não é somente a mãe solo. Claro que tem pesos aí que são diferentes, né? Quem tem uma rede de apoio, quem não tem, mas não é só a mãe solo, não é só a mãe casada, até não é só a mãe que porque tem rede ou não as tem. mulheres, tem muitas mulheres casadas exercendo a maternidade solo, né, Carol? Assim, Uhum, sim. dentro, o que é uma solidão, às vezes é até ainda maior, né? Porque tá ali acompanhada, mas tá sozinha, né? E a gente tem Sim. uma cultura muito da responsabilidade ser da mãe, assim. Então parece que eu estava escutando esses dias um podcast em que as meninas estavam discutindo sobre o fato de que elas vão para os lugares. Acho que uma delas estava separada, a outra também, e aí conheceram outros namorados, e elas se sentindo responsável pela dinâmica da relação do filho com o namorado, pela dinâmica da relação dela com o cara,
Entendeu? Assim, é uma responsabilidade que a gente já coloca que parece que está todo mundo dando uma força, mas Sim. que a grande responsável somos nós e a gente ocupa esse lugar mesmo. Aí fica difícil, como você disse, para um show, deixar numa creche. Porque se você é a única responsável, a gente não delega, sabe? Eu sinto que isso é um lugar difícil para muitas de nós e que é muito libertador quando você começa a entender que, não, essa pessoa vai fazer o que ela pode. Né? A minha mãe, por exemplo, que foi minha grande rede de apoio, e que durante muito tempo eu ficava reclamando. Ah, mas você não devia fazer isso, não devia fazer aquilo. Depois eu comecei a entender, eu falei, cara, ela é vó, ela não desvirtuando, porque às vezes a gente conversava sobre isso, né? Eu falava, mãe, tem coisas que você não é uma avó de fim de semana. Você é uma avó quase todo dia, então você me ajuda a educar. Se você fica toda hora desvirtuando o que eu estou fazendo, eu fico enlouquecida, entende? Mas eu comecei a soltar um pouco. Não, então tá bom, vai ficar só o fim de semana com a avó. Me lembro que eu viajei para fora quando eu era casada, minha filha tinha 1 ano e 3 meses. E eu passei 20 dias, assim. Eu me lembro que muita gente falou para mim que era uma grande loucura. E eu confiei, ainda já por causa da terapia, que a vinculação que ela tinha com a minha mãe era um vínculo importante o suficiente para ela ficar 20 dias com a avó, entendeu? Porque se a gente não for se desvinculando dessa responsabilidade, Carol, fica muito difícil. Sim. E aí a gente vai. E quando realmente no futuro acontecer, eu acho que vai ser mil vezes assim, pior, né? Mas eu. Você falou da sua mãe, aqui em casa foi a mesma coisa. Eu moro com meus pais, né? Então. Eu tenho essa rede de apoio todos os dias, eles me ajudam a educar o Domi, mas é sempre aquilo de Carol, pode? Carol, isso, né? Então, sou muito feliz nessa parte, porque eles respeitam mesmo o que eu falo, respeitam a forma como eu educo, né? Uma vez, minha mãe até falou pro meu pai, acho que meu pai queria fazer de uma forma, e minha mãe falou assim: não, filha é dela. Então, ela faz a forma como ela educa, da forma que achar melhor. A gente já fez, já educou os nossos já estão crescidos, então agora o filho é dela. Mas, claro, eu sempre tive muito apoio deles em tudo, para cuidar do Domi, para educar. Quando eu vou sair, a primeira vez, e eu acho que isso veio também muito da minha mãe, de eu sair às vezes sem o Domi, e assim. Não ligar muito, porque a primeira vez que eu saí, eu ficava mandando mensagem. Ela, vai, não se preocupa, para de ficar mandando mensagem, porque se você ficar preocupada, ele também vai ficar preocupado, ele também vai sentir, porque filho sente. Então, para, desprende. Então, hoje eu também sou assim, porque minha mãe falou uma vez, desprende. Então, eu saio, olha, eu sei que o Dom tá bem, eu sei que ele tá sendo bem cuidado, tá sendo bem amado, tá sendo vigiado, então tá tudo certo. Interessante você falar isso, porque eu, em atendimento, eu vejo muitas mulheres que as mães, elas não ficam com os filhos para elas se divertirem. Elas só ficam para trabalharem, para que as mulheres possam trabalhar, entendeu? E Uhum. como é cruel, muitas vezes, essas relações, como é difícil autorizar o outro a ser feliz, né? Porque a geração das nossas mães foram gerações em que as mulheres pouco podiam existir como mulheres ali dentro da Uhum. maternidade, né? Teve um apagamento, é um apagamento muito grande da mulher, né? Eu conheço poucas, tenho histórias muito distantes de mulheres que realmente, das gerações anteriores, conseguiam sustentar esse lugar e aí não querem que as filhas sustentem. Então é maravilhoso sua mãe chegar e dizer, não, vai, deixa que eu fico, né? Para, se desliga. Uhum. Você vê a Não, a força minha disso, mãe. né, Carol? Como isso te levou para frente, né? Não, e minha mãe sempre foi assim, né? Ela conta de histórias de quando ela era mais jovem, quando ela não tinha filhos, e às vezes ela queria sair, às vezes meu pai não queria, ia. Ela nunca foi presa a ninguém, né? Ela nunca deixou de viver a vida dela, deixou de fazer. Claro que teve um tempo que ela foi ali cuidando mais das pessoas e não cuidando dela. Uhum. Mas com um tempo, né, com os dias passando, ela foi entendendo que ela precisava estar bem, que aí voltou aquela frase, né, que ela precisava estar bem
para cuidar das pessoas. Foi daí que ela começou realmente a se cuidar mesmo, se colocar em primeiro lugar, e depois as outras pessoas em segundo, porque eu acredito, né, que depois da maternidade você acaba perdendo. Então, ela teve É, 4 filhos. Se eu me sinto assim com um filho, imagine com 4 filhos, né? Então, tirar esse lugar que você não é mais a prioridade da sua vida, que sim são os seus filhos, e aí tentar voltar a isso é um processo também, né? é. Até você tentar voltar. Então, Tem uma diferença também em você se sacrificar, né? E você abrir mão. Eu acho que uhum, com a maternidade a gente tem um convite ou uma necessidade de se conhecer ainda mais para você conhecer seus próprios limites, sabe? E compreender, não, isso aqui eu dou conta de ficar, de fazer essa mudança, porque para eles é importante, mas tem um lugar aqui que não dá, que eu não. Eu me lembro que quando eu morei no Rio de Janeiro, mas eu sou de Salvador, né? Nós fomos para Serra Grande, que é uma região do sul da Bahia, e estava todo mundo feliz. Na época eu estava num processo de separação já, a gente vinha conversando sobre a separação, e os meus filhos estavam bem, e eu tomei a decisão de sair de lá. Eu falei, eu não vou ficar mais aqui porque não tá bom para mim. Tava sacrificante, tava uhum, batendo assim, a água tava subindo pela cabeça, sabe? E para eu sustentar isso, foi difícil. Eu me lembro que eu saí de lá, os dois me xingando na época. Ah, olha o que você está fazendo com as nossas vidas. E eu escutei muito minha mãe também. Minha mãe dizia, minha filha, aonde você estiver bem, eles vão estar. Vai. E aí eu vim, e foi a melhor coisa que eu fiz, Carol. Hoje estão os dois super adaptados, nem em Serra Grande eles querem mais ir. Agora eu convido, vamos lá, ver os amigos. Não, mãe, agora a gente tem outras coisas. Falei, cara, você imagina se eu não tivesse feito isso? Se eu tivesse exatamente. ficado, porque nessa ilusão, né, de que é melhor para eles. Ou seja, tem uma linha muito tênue da gente transitar e compreender o que realmente é nosso, né? Sim, e eu acho que é exatamente isso. Eu acho que quando a maternidade vem, eu comecei a ver os meus limites. O que que eu realmente eu posso segurar, o que que dá. Minha terapeuta fala muito isso. Tem Isso. coisas que você vai ter que, infelizmente, fazer, mas não é pra sempre também, É, né? Porque uma vez eu reclamei pra ela, agora tudo tem que ter uma rotina. Porque pra mim tem que ser assim. Tem que ser tudo anotado, uma rotina certinho, bonitinho, eu tenho que seguir aquilo. Se eu não seguir aquilo, eu me perco. E aí eu falei isso pra ela, eu falei, eu já estou perdida, porque eu parei, não estou anotando, não estou fazendo, não estou seguindo a lista, estou perdida. Então vai ter que ser assim para sempre. Ela falou assim, por agora sim, porque olha o tanto de coisa que você faz, né? Além de cuidar da maternidade, fazendo faculdade, fazendo estágio, parece que criando a gente conteúdo. perde essa imprevisibilidade, né, Carol? Assim, Uhum. eu vou agora, em outubro, eu vou levar um grupo de mulheres para Chapada Diamantina, né? Aqui perto. Só que aí a gente vai junto com uma amiga. E aí tem uns 2 meses que a minha amiga falou, Jana, vamos conhecer lá o lugar primeiro para a gente poder ver onde a gente vai levar essas mulheres e tal. E aí eu não sei o que aconteceu, que ela me ligou assim na quinta-feira, Jana, vamos embora amanhã? Eu te pego aí e a gente vai. São 6 horas daqui, né? Aí eu, tá, vambora. Deixei eles com o pai e a gente foi um fim de semana super gostoso. Mas foi a primeira vez, depois de 15 anos, que é a idade da minha filha, que eu pude fazer algo assim, no improviso. Sabe quando você é jovem que te convida, vamos, vamos. E eu tinha esquecido o quanto isso me faz bem, sabe? Assim, sem lista, sem rotina, sem tudo que eu tenho uma agenda em que a verde é Romeu, azul é Alice, preto sou eu, entendeu? Tipo, meu Deus, assim, simplesmente eu Exato. fui. E foi muito gostoso a gente Eu, me sentir nesse lugar, sabe? Porque eu poderia ter dito a ela, não, amiga, vamos no fim de semana que vem, deixa eu programar melhor. Falei, Uhum. não, vambora. Eu tive que soltar um pouco, que eu acho que também é esse lugar que às vezes a gente prende muito, né? E mesmo a gente falando aqui, tem momentos que eu falo, não, não dá. E mesmo dando certo, mesmo eu podendo, falou que não, né? Então a gente que é difícil e você falando agora, tem um conteúdo que eu quero gravar, inclusive para redes sociais, coisas que eu sinto falta de fazer, que eu fazia antes da maternidade. E Legal. é exatamente isso, você não tem que pensar, É, é só ir lá e fazer, você não tem que planejar, né? Você tá no sábado à noite, tá um sábado à tarde em casa, sua amiga te manda mensagem e sim. fala: vamos daqui a 2 horas para um bar.
eu não posso fazer isso, gente. Não dá. Eu Meus amigos sabem. Se você me convidar, é 98% de chances que a minha resposta vai ser não. Porque eu não posso simplesmente O falar, pior não é bom, isso. O pior é que você não pode nem se sentir frustrada com isso. Você tem que ser grata. É isso que me pega, uhum, entendeu? Não, agradeça, porque você é mãe. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Tipo, que exato. merda, E eu aí queria fala, poder ir. não, mas calma, isso não é pra sempre, mas eu quero agora, eu não quero É, daqui a essa questão aí de voltar a trabalhar, né, no navio de cruzeiro. E aí as pessoas me perguntam: você não tem vontade? Gente, o que eu mais tenho é vontade de ir, por mim. Ano passado eu me inscrevi para uma vaga, eu é, passei para a vaga e eu falei: não vou, né? Eu acho que eu só realmente me inscrevi para ver se eu ainda era capaz. isso. De passar numa vaga, e eu falei, não vou. Vontade, eu tenho muitas vontades, né? Mas não dá para simplesmente você largar. Aí fala, não, mas isso é só por agora. Daqui a uns anos, quando ele já estiver maiorzinho, você pode ir. Mas, gente, daqui a uns anos eu nem vou querer mais. Eu nem sei, né? Sim. Eu não vou ter mais essa vontade. E se eu não tiver mais essa vontade? Se eu não tiver mais esse sonho? E se... Então, eu É, não quero daqui a uns anos. Eu quero a agora. mensagem é o que que eu posso fazer agora, né, Carol? Assim, o que que a gente pode É. fazer agora, né? Que esteja ao nosso alcance. Infelizmente, a gente passa por isso, é chateante, realmente é chateante você deixar de fazer coisas no agora, e por mais que a gente sabe que não vai ser para sempre, que, né, o Domi hoje, eu tava pensando, né, lembrando, porque ele acordava, sei lá, no sábado de manhã, por exemplo, o único dia que eu tinha para dormir até mais tarde, ele acordava no sábado de manhã já me acordando. Hoje, às vezes eu acordo sábado, ele não está na cama, ele está ou já com meus pais, e aí eu acordo, eu levanto, eu falo, tá, mas você já fez xixi? Fiz? Já escovou os dentes? Já? A criança tem 3 anos, então assim, eu sei que aos poucos ele não tá Ah, mais, não precisa, não vai mais precisar de mim. Eu sei que aos poucos isso, né, ele vai conseguir fazer as coisas dele sozinho. Eu posso deixar, posso tomar um banho mais demorado, porque eu não preciso toda hora ficar atenta se ele vai acordar ou não. E se ele acordar, ele sabe onde que eu tô, ele sabe abrir a porta, mas tem momentos que é ok isso, mas tem momentos que é muito eu chateante. É entendo. muito chateante. É muito frustrante, né? Uhum. E é isso, a gente tem que lidar com isso e poder falar disso. Para a gente já finalizar, Carol, caminhar para o final, eu sempre pergunto para as mulheres que têm passado por aqui, como é, o que que você gosta de fazer, o que que você faz pela mulher que existe em você, mesmo sendo mãe? O que que você consegue fazer por você que você considera importante para sustentar essa mulher, sabe, para preservá-la? Eu acho que é cuidar de mim. E quando eu falo cuidar, é mentalmente, então Não. é fazer terapia, porque eu acho que é o essencial, né? Se dentro da sua mente você não tá bem, nada vai fluir. É cuidar do meu corpo, então. Eu estou tentando voltar para academia, mas se eu não voltar para academia, ok, eu tenho que focar e ter momentos que, infelizmente, meu filho vai estar sim assistindo um celular, vai estar sim na frente da TV enquanto eu estou treinando, Sim. porque é o meu momento. É, e não esquecer das coisas que realmente eu gosto, ler livros, que realmente eu amo ler livros, é, tomar um café de manhã, um café calmo, tranquilo, quente. E os carros, às vezes o café tá frio já, tem que ficar jogando fora e ficar trocando o Nossa café. Senhora, já passei por isso também. Mas é lembrar desses momentos e ter sempre uma listinha, né? Pra ser a Carol, ou pra ser você, fazer coisas É, que você gosta. lista para não esquecer da Carol, é isso? Isso, pra Maravilhoso. Perfeito. Então, ter esses momentos e vai ter dias que você vai dormir mais tarde, porque você vai estar assim maratonando aquela série e tá tudo bem. No outro dia você vai acordar super cansada, você vai ser mãe, sua vida vai continuar e tá tudo certo. Vai ter dias que você vai querer sair, vai voltar de ressaca ou, enfim, no outro dia você vai continuar sendo mãe. Mas é ter esses momentos porque são essas pausas que realmente vão te trazer. Que bom. Vai trazer mais essa pessoa que você É, é, a gente falou, trazer né, esses- desse exato, resgate, né, de quem que exato. você quer trazer
para agora, né? Eu acho que você faz isso muito bem, assim, nas suas redes sociais. Você mostra constantemente esse lugar do cuidado com seu filho, mas dessa manutenção da alegria, que foi aquilo que a gente começou falando, né? Do samba, do show, da beleza, né? De gostar de se vestir. Muito legal, assim. Queria que você deixasse suas redes sociais. Te agradecer. Obrigada, assim, foi muito legal conhecer mais, um papo muito gostoso. Espero que a gente se reencontre de novo pela vida, pelos Sim. eventos, né? Obrigada. Uhum. Agora fala suas redes, deixa o contato de como as pessoas podem te acessar. É, tanto no Instagram quanto no TikTok é KSL Cruz. Eu tenho um canal no YouTube, só que no futuro, quem sabe, eu retorno para ele, mas tá como Carolina Cruz também, Cachos e Café. E aí, enfim, quem quiser dar uma fuçada lá, tem bastante vídeos bons. Ah, legal. E é isso, gente. É viver e é não se prender a isso. Tudo um dia vai passar. A gente tem que tentar É, aproveitar o máximo que a gente consegue, fazer o que a gente consegue agora com o que a gente tem, que vai dar mas tudo não, certo. não deixar de fazer, né, Carol? Exatamente, não Né? deixar de fazer. A mensagem que ficou para mim do nosso encontro hoje foi de que a gente não tem que se sentir culpada de termos essa vontade de resgatar sonhos antigos, sabe? Faça esse conteúdo logo, porque Uhum. é isso, né? A gente fica se sentindo culpada porque a gente acha que a gente tem que se adaptar à nova vida. E essa nova vida talvez não inclua mais esses sonhos. Mas O que talvez, deixou para trás. né? Claro que você não vai ser a mesma pessoa, você não é a Exatamente. mesma mulher. Ninguém É, é, gente, ninguém é o mesmo. Ninguém vai ser o mesmo muda o que foi constantemente. ontem, o que vai ser É, amanhã. Não, nós não somos, né? Isso é o ser humano. E é impossível você ser a mesma pessoa para sempre. Mas você resgatar momentos que realmente trazem felicidade para sua é. vida e sentido também. Tá joia. Obrigada, querida. Ah, eu Até que a próxima. agradeço. Foi ótimo. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelo convite.